Como ajudar o seu filho a gostar de ler? Se o seu filho não gosta de ler, talvez você esteja cometendo esses 3 erros que eu vou falar aqui. Eu me chamo Lídia Cunha, sou escritora e aqui transformamos histórias reais em mensagens de fé, esperança e também em livros. Se você ainda não me segue, clica aí, começa a me seguir, ativa o sininho da notificação para que você não perca nada. Toda semana postamos vídeos aqui falando sobre literatura, sobre histórias reais, mostrando, né, a realidade, a vida como ela realmente é e transformando a sua história, histórias de pessoas comuns, assim como eu, em mensagens de fé e mensagens de esperança. E sem mais enrolação, vamos falar aí, né? Muitos pais compram livros, incentivam os filhos a ler, mas a criança sempre prefere televisão e o celular. E talvez você esteja cometendo alguns desses erros que eu vou falar aqui e não sabe. E com isso as crianças vão se afastando da leitura. E a vida da criança sem a leitura, né? A criatividade fica comprometida, a criança não cria, não sabe brincar sozinha, tira o celular da mão da criança 1 minuto, ela já começa a ficar entediada, porque ela está acostumada só a receber tudo pronto, né? Que é muito legal, a gente coloca o videozinho, aparece ali tudo contadinho, as histórias, e a criança acaba não criando as suas próprias histórias. A leitura é muito fundamental, muito importante na vida da criança. E o primeiro erro que acaba afastando muitas crianças da leitura é os pais obrigarem a criança a ler. Porque a criança acha que aquilo é um castigo. Ó, você só vai brincar se você ler. Ó, você só vai fazer isso se você ler primeiro. E a criança começa a achar que livro é castigo. Então, para ela, não é um prazer. Ela vai fazer aquilo ali correndo, na velocidade, para poder ir brincar, para poder fazer outra coisa. Então, você acaba afastando o seu filho da leitura. Aí você vai me perguntar, tá, mas como eu vou fazer? Uma dica muito prática. Leia junto com a criança. Faça vozes diferentes, mostre figura, pergunta para ela o que vai acontecer agora, que assim ela vai participar da história. Se você participar daquele momento junto com ela, ó, agora é o nosso momento de leitura. Isso aí vai ficar para sempre na mente da criança. Depois vai chegar um momento que a criança vai querer contar a história para você. Eu vivia muito isso com os meus filhos. Eu contava a historinha para eles, aí tinha dia que eles viam, mãe, você agora vai ouvir nossa história. Gente, tinha dia que eu estava tão cansada que eu adorava o momento que eu ficava de castigo para ouvir história. Eu me deitava para contar a história para mim. Então, por quê? A criança tem aquilo como algo prazeroso. Então, vamos falar agora do segundo erro. Oferecer para a criança livros que não fazem sentido para a idade. Muitos pais compram o livro achando que eles vão gostar, mas aquele livro não desperta a curiosidade da criança. Você chega em casa com o livro e entrega para ele. Cada fase tem livros diferentes, né? Ali um berçário, são aqueles livros com mais figura, né? Aqueles livros que sobe, aquela coisa muito bonita. Já em outra idade, vai ter aquele livro com mais palavras, os adolescentes. Então, o importante não é você comprar os livros somente. A dica para isso não é só você dar livro. A dica prática é deixe a criança escolher alguns livros. Leva ela para escolher. Vamos escolher um livro para você? Então, quando ela escolhe, ela sente que ela participa. Ela participou, ela escolheu. Então, vai gerar nela uma empolgação. E o terceiro erro é muito comum. Na minha opinião, é o que mais influencia no interesse da criança pela leitura. Terceiro erro mais comum, quando os adultos não dão o exemplo. Criança aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. A gente sabe muito bem disso. Se a criança nunca vê ninguém lendo em casa, aí fica para ela muito difícil acreditar que a leitura é realmente importante. Ela nunca vê os seus pais lendo, ela nunca vê ninguém lendo em casa e falam para ela simplesmente ler. A dica prática para você, que talvez você também não goste muito de ler, mas você sabe que a leitura é importante, você quer incentivar isso ao seu filho, tire pelo menos 15 minutos por dia. Desliga seu celular, desliga a televisão, pegue um livro, sente para ler,
Permita que o seu filho veja também você lendo, para que isso se torne um hábito dentro da sua casa, sem cobrança, sem peso. Aí você pega ele, pega ela, bota ele do seu lado, dá um livro para ela também, sem cobrança, sem peso, porque a leitura ela ensina valores, amplia o vocabulário, ajuda a criança a reconhecer emoções como medo, alegria, tristeza, coragem. Quando o personagem do livro enfrenta um desafio, está ensinando algo para aquela criança, como ensinar também. E foi pensando nisso também, na importância da leitura na vida das crianças, que eu também escrevi meu livro infantil, gente. E li um livro que pintou o mundo. Ele é um livro sobre descobrir a beleza da vida e espalhar cores por onde passa. Esse livro conta a história de uma menina que ela via o mundo muito em cinza, até ela descobrir a magia da leitura, o poder transformador de um livro. Uma criança que lê, é uma criança que sabe criar suas próprias histórias, é uma criança que consegue correr sozinha, brincar, imaginar, é uma criança que ela nunca sente realmente sozinha, porque a imaginação está dando asas a ela. Então, não desperdice mais tempo. Comece a investir na vida do seu filho. A gente sabe que a gente tem vivido um tempo com as crianças estão muito ansiosas, muito depressivas. Nós sabemos que é pelo excesso de tela, mas muitas das vezes a gente não sabe como fazer, ou às vezes a gente acha que precisa de algo muito mirabolante para tirar um pouco a sua criança de frente das telas. Se você quiser mais informação sobre Lili e o livro que pintou o mundo, quiser levar essa história para sua casa, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Mas, coloca aí nos comentários. Qual foi o livro que marcou a sua infância? Qual o livro que você marcou a sua vida adulta, sua vida na infância? Qual o livro que você ama, que você gosta? E me diz, você realmente considera a leitura algo importante para a sua vida, para a vida do seu filho? Então coloca aí nos comentários. Fica conosco, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.